Bom dia, pessoal. Então, vocês vão perceber que eu estou no carro gravando a live. Porque, oi, Frigeri, tudo bom? Primeiro a entrar na nossa transmissão. Nós estamos no carro gravando a live, eu e a Ruth, porque a Manu ainda está dormindo. Então, eu não quis fazer barulho lá para ela acordar, até porque se ela acordar, ela vai querer colo. Então, gente, hoje o assunto veio a calhar com o dia de finados. Eu e a Mari escolhemos esse assunto, mas a gente não se lembrava que dia 2 de novembro era dia de finados. Então, deu tudo certo. O nosso assunto hoje vai ser sobre ancestralidade e antepassados. Por quê? Eles influenciam muito na nossa vida. E por que a Mari foi convidada para falar comigo? Porque ela trabalha com terapia para nos desconectar de compromissos que a gente acha que tem com os nossos ancestrais. Não é consciente que isso acontece, é de forma inconsciente, mas o nosso cérebro, ele entende que temos um compromisso com a história dos nossos antepassados. Então, existe uma diferencinha entre ancestrais e antepassados. E os dois influenciam muito e muito e muito na nossa vida. Então, os antepassados são todos que vieram antes da gente e que ocuparam cargos e situações iguais às que a gente está ocupando hoje. Então, a gente acaba tendo um inconsciente coletivo com essas pessoas que vieram antes de nós. O Jung fala muito disso, Jung é cristão, então me sinto liberada para falar disso. Tá fazendo uns barulhos estranhos aqui. Então, Jung fala muito disso, sobre o inconsciente coletivo. Então, nossos antepassados que vieram antes de nós, eles influenciam muito na nossa vida, nos cargos que a gente ocupa, na cidade que a gente vive, porque existe um conhecimento que vem junto com a gente quando a gente nasce e a gente é influenciado por isso. E os nossos ancestrais são todos que vieram de sangue nosso antes de nós e não precisam estar mortos, tá? A gente pode considerar nossos pais, nossos ancestrais, mesmo que estejam vivos. Então, de que forma essas pessoas influenciam na nossa vida? E por que uma página que interpreta a Bíblia vai falar sobre isso? Porque a Bíblia, ela nada mais é do que uma genealogia gigante. Inclusive, se não fosse os nossos ancestrais, os nossos antepassados, a gente nem teria esse documento em mãos. Porque a Bíblia, antes de ser escrita, ela era oratória. Então, as histórias foram passadas de geração em geração falando. Ela passou a ser escrita, ela foi escrita desde Moisés, porém, na Babilônia, quando os israelitas foram exilados pelo Nabucodonosor, todos os documentos que a gente tinha foram queimados e destruídos. Então, aquele povo que estava sendo escravizado e estava sendo exilado, ele precisava passar as informações adiante. E como que eles fizeram isso para manter a sua fé? Porque eles estavam no meio de um povo panteísta, né, que acreditavam em vários deuses e estavam sendo escravizados por um imperador que acreditava que ele mesmo era um deus. Inclusive, ele queria ser adorado e muitos cristãos se negaram a adorar ele porque disseram que só dobrariam os joelhos para Jesus Cristo, não, né? Porque é Antigo Testamento, mas para Deus. Então, é nessa linha que a gente quer conversar sobre pessoas que vieram antes de nós, sobre pessoas que nos ensinaram, que nos passaram um legado. E por que o Dia dos Mortos foi instituído, foi escolhido uma data para comemorar o Dia dos Mortos? Porque a Igreja Católica acredita que as almas, elas ficam no purgatório para serem purificadas até encontrarem o reino dos céus.
E quando a gente ora pelos nossos antepassados, pelos nossos ancestrais, a gente ajuda essas almas a se libertarem. E também tem uma honra aos nossos antepassados e ancestrais, que acredita-se que uma pessoa só morre quando ela deixa de ser lembrada. Então, a gente vai lembrar hoje dos nossos antepassados. Eu quero chamar então a Mariana para participar da live com nós, porque ela é terapeuta, ela trabalha muito com essa influência de ancestrais na nossa vida. Ela sabe técnicas de como desbloquear psiquicamente padrões negativos que os nossos ancestrais deixam para nós. Então agora é ela que vai dar o show. Só um pouquinho que eu vou chamar ela. Oi, gente. Cadê tu? Aline! Hello, baby! E aí, Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom estar aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto. É um assunto que eu peço muita sabedoria, né? Porque o sábio, ele consegue falar de coisas muito complexas de uma forma muito simples. Então, quando a gente pede sabedoria, é que a gente consiga trazer um assunto com conteúdo muito rico, muito amplo e às vezes muito abstrato, né? Porque não está aqui, não é tão palpável, mas que quando é no nosso inconsciente é um lugar abstrato, né? Ele já perdeu a forma, porque quando ele tem uma forma, ele está no consciente, eu consigo entender ele. Então, trazer assuntos mais abstratos, assim, é um desafio, né? Então, a gente pede muita sabedoria para poder falar sobre isso. Eu queria tirar os comentários daqui, senão eu não consigo me ver. Não sei fazer e tu vai ter que sobreviver a isso. Tá, então... Mari, então assim, ó, eu vou deixar, então, que tu fale, porque, que nem eu estava dizendo ali no início, tu é especializada em psicoterapia, psicodrama, né? E o psicodrama, ele é uma técnica que faz com que a pessoa destrave alguns empecilhos que fazem ela seguir adiante. E muitas vezes a pessoa não consegue nem se lembrar o que tá travando ela, por que ela tem receio de entrar numa situação, por que ela tem receio de começar um projeto novo, e às vezes ela conscientemente não consegue entender o que está travando ela, um relacionamento, e às vezes é um medo ancestral, não é espiritismo, tá, gente? Não são almas que estão bloqueando essa pessoa. Muitas vezes é psíquico mesmo, a gente carrega uma bagagem histórica das pessoas que vieram antes de nós. E a gente honra essa bagagem, mesmo que ela seja negativa. Então, a Mari vai falar sobre isso, sobre os destraves, né, que dá para fazer, e como que essa bagagem pode influenciar negativamente, positivamente a nossa vida. Então, Mari, bom show para ti. Então, primeiro eu queria agradecer, né, que a gente tem os nossos pais aqui, né, vivos e presentes nessa live, né? Eu sempre digo para as pessoas que quando elas tiverem os ancestrais vivos, desfrutem e curem. Porque depois que eles estão a 7 palmos, a gente tem um processo muito mais fantasioso de uma liberação e cura. Então, eu sempre digo, por maior que seja o desafio que a gente tem com os nossos ancestrais, desfruta, quebra teu ego, desenvolve uma humildade, aceita o desafio e cura. Porque a cura a nível do ectoplasma, que é um campo energético que está conectado ao nosso corpo físico, ela é muito mais rápida do que a parte fantasiosa, espiritual, só de oração. Tanto que tem gente que morre há 20 anos e a pessoa ainda está presa à culpa, ao que não fez, ao que não liberou, e isso acaba afetando muito mais, porque no campo da fantasia eu não sei de fato
se eu curei aquilo. E no campo físico eu consigo ir lá e encarar a minha situação com o meu ancestral de uma forma mais direta. Eu já tô no meio da live, né? Mas eu vou convidar a gente para a gente fazer uma invocação, né? Convidar toda a nossa linhagem a estar presente hoje, porque se temos uma limitação, se carregamos uma situação, alguma pendência ou algum bloqueio de ser tudo que podemos ser em função dessas limitações dos nossos ancestrais, é nossa responsabilidade convidá-los para que eles possam nos comunicar o que eles querem comunicar e a gente possa liberar esse processo dessa lealdade sistêmica que a gente tem com eles. Então, eu sugiro que a gente feche os olhos, faça uma respiração alinhando a nossa coluna, invoque a presença de um anjo, de um guia que te dê força e sabedoria para poder olhar, né, para tudo isso. Às vezes a dor, a rejeição é tão grande que a gente não consegue olhar, então a gente pede auxílio de um ser superior. E atrás de ti, tu vai visualizar à tua direita o teu pai e à tua esquerda a tua mãe. Atrás do teu pai, à direita dele, o teu avô paterno e à esquerda dele, a avó paterna. Atrás da tua mãe, à direita, o avô materno e à esquerda, a avó materna. E assim sucessivamente, atrás dos teus avós, os pais deles, atrás dos bisavós, os pais deles, erguendo-se uma grande hierarquia de ancestrais que vieram antes de ti, com suas histórias, seus desafios, seus talentos, a época, a cultura, o sistema que eles viviam, as crenças, tudo isso, consciente e inconscientemente, tu é o ponto de base que recebe tanto esse apoio quanto esse fardo. Porque é tu que está vivo aqui agora, honrando os teus ancestrais, mas também com uma lealdade à história deles. E assim a gente vai pedindo guiança para poder olhar, ressignificar e entregar o que é deles. Devagarinho vai se trazendo presente, vai se conectando. Eu acho que só esse alinhamento é um ato de amor. Amor próprio, porque eu me separo deles e vejo onde eles estão ocupando o lugar deles. E ao mesmo tempo de honra, porque eu posso dizer, Então esse é o primeiro passo para que eu possa entender quem são eles e também entender quem sou eu. Então, para a gente começar, vai ser um eterno começo essa live, né? Para a gente começar, e aí para a gente começar, e aí passou 45 minutos e a gente está começando, porque é um assunto muito amplo, né? Sim. A primeira coisa que me veio agora, eu fiquei horas, né, mexendo nessa live, mentalizando ela, foi uma coisa que eu tenho muito forte nas minhas sessões de terapia, que é o que os outros vão pensar. E aí eu pergunto, quem são os outros, né? Os outros, assim, até que a pessoa não dê uma forma, normalmente é uma torcida inteira. Ah, sim. Onde já se viu o que aquela pessoa fez? Que feio, olha que egoísta, largou a família e foi morar longe. Olha, agora tá com um carrão, agora tá toda arrogante. Olha essa ali, olha, tu viu como ela engordou, né? Olha só, coitada, tá doente. Quem são esses outros? Essa situação do que os outros vão pensar tá na nossa segunda e terceira geração, que é os nossos avós e bisavós, gerações diretas em nós. São gerações que viviam na culpa e no medo, né?
Exato. Inclusive a própria religião, ela foi muito trabalhada na culpa e no medo, em grande parte. Tanto que os nossos bisavós, eles não tinham acesso livre, free, às escrituras que nem nós. As escrituras eram em latim. Então, o único que sabia orar era o padre. Então, em muitas missas, o padre ficava de costas para o povo. Então, o que acontece? Eles sabiam só o que o padre passava para eles. E, geralmente, a religião, antigamente, ela trazia muito a questão da culpa. A gente é culpado pela crucificação, né? E a gente tem que ter medo do inferno. Então, a culpa e o medo, ela foi muito carregada pela religião nos nossos ancestrais, e eles passaram muito isso para nós, inclusive nossos avós, não muito longe, né? Ai, vai se separar, né? Daí fica assim, uma coisa, será que Deus vai perdoar isso, né? Porque não tinha esse entendimento do que realmente Deus queria pra gente, né? Perfeito. Tu sabe que naquela época, né, a gente fala na medicina indiana, né, a gente tem todo o padrão genético, né, toda a estrutura hereditária de carregar uma diabetes, um câncer, uma hipertensão, um distúrbio anatômico, né, um padrão até postural. Às vezes a pessoa está parecendo a avó dela e ela está a avó dela. Só que ela tem 30 anos e está carregando algum fardo de algum ancestral. Toda essa estrutura genética das últimas 4 gerações, se tu for pensar, 2 pais, 2 avós de cada lado, bisavós, tataravós, né? As últimas 4 gerações tocam os nossos padrões físicos, metabólicos, endócrinos, né? Toda a estrutura a nível celular. E toca toda a nossa estrutura de valores, princípios, crenças, traumas, medos, potenciais, talentos, qualidades, tá? Então, assim, tudo isso eu tenho de 4 gerações. Assim, fresco, tá? Do nada, tu vai trazer uma sabedoria de uma avó, abuelita lá de 10 gerações atrás, uma vontade de estudar algo na parte de ervas, ou de fazer algo na parte de orações, que é uma coisa de 2000 anos atrás, ou visitar um lugar como Jerusalém, o Egito. Tu vai sentir um ambiente familiar, e aí tu vai sentir a ancestralidade mais carregada de algo sagrado. Porém, no dia a dia... Eu queria dizer... a própria maternidade, né? Quando tu ganha o bebê, se eu pegar o bebê, se antes de eu ter a Manuela, por exemplo, eu pegasse um bebê no colo, eu ia pensar, meu Deus, eu vou fazer o que com esse bebê? E depois que tu tem um bebê, tu pega no colo e tu pensa, só eu sei cuidar, sabe? Então, tá, é interno. Essa inteligência maternal é um dos maiores exemplos da inteligência ancestral que a gente carrega. Exato. Né? Agora a gente pega assim, né? Quando alguém olha e te diz, nossa, como tu parece a tua avó. Ou alerta. No que eu pareço a minha avó? Porque tem 2 caminhos, né? Ah, a tua avó era generosa, ela fazia tudo para todo mundo, ela adorava as pessoas, ela participava do movimento social, voluntária, nananã. Mas o que ela fazia para ela? Ah, nada. Ela vivia para os outros, né? Ela não tinha tempo para os filhos, ela não tinha tempo para ela realmente se dedicava à igreja, nananana. E aí, tá, então peraí, o que eu tenho da minha avó? Essa atitude de contribuir, de ser maternal com as pessoas, né? Ou eu abro mão de mim fácil pelos outros e isso está me acarretando um estado de felicidade? Ou isso está me gerando uma frustração?
Porque o que acontece que eu trouxe aqui, que eu quero muito tocar nas primeiras 4 gerações, né? Eu consegui separar a estrutura antepassados de ancestrais de 2 formas, tá? Essa separação, ela não existe. Tu tirou os comentários? Tirei. Mas tu consegue ver as perguntas, caso tenha alguma coisa aí? Não, eu tirei só por um timezinho para dar uma limpada e depois eu vou de novo. Tá. Então, assim, ó, os nossos antepassados, por que eu separei? Porque quando eu tenho que curar um trauma de um ancestral meu, tá? Voltou, né? Quando eu tenho que curar um trauma de um ancestral meu, por exemplo, ele viveu a escassez, ele veio da guerra, ele viveu a escassez, então eu tenho uma sensação de que eu não consigo parar de comer até ver o fim da panela. Eu tenho uma sensação de que eu preciso ter muita comida em casa, porque eu não sei quando que vai faltar. Eu estou vivendo aquele tempo. Tirei a blusa que tu fiquei com calor. Agora vai esquentar, eu também estou com calor. Eu estou vivendo aquele tempo. E aí que a pessoa vem para um tratamento querendo emagrecer, querendo curar algum distúrbio dentro de compulsões, dentro de um processo sinto que falta algo, eu como para preencher. O que falta? Né? Qual é a falta que tu carrega? E normalmente quando a gente proporciona uma terapia mais profunda, como o psicodrama, né, a gente consegue ver que essa não é uma história da pessoa, que de fato, hoje, a vida dela não carrega uma falta, mas ela sente o vazio. Então ela está tentando preencher de N formas, e para o sistema econômico, pessoas com vazios é altamente rentável. Por quê? Porque a gente está o tempo todo insatisfeito, mas a insatisfação não é minha. Ela vem da minha linhagem, porque, óbvio, com situações de abuso físico, de escassez física, de guerras, de aquela função religiosa de culpa e medo, do marido sair e voltar 3 meses depois um viajante, a mulher com 12 filhos, não podendo saber o que ela deseja, porque o sonho dela é a última coisa que ela vai poder pensar em viver. Óbvio que falta. E eu trago essa sensação de falta. Todo excesso carrega uma falta. E a gente também, assim, eu noto na nossa geração, né, que a gente busca muito, a gente tá até exagerado nesse sentido. Eu quero me permitir. Não, o amor próprio, a gente tá exagerado nisso, porque a gente quer se desprender desses compromissos que a gente tem, mentais, sem perceber, a gente está querendo se desprender disso de uma forma até doentia, muitas vezes. Rebelde, totalmente infantil. Isso, e aí a gente fica assim, porque eu tenho que ser bem-sucedida, porque eu tenho que ser uma mãe pra frente, eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E aí tu te prende em coisas dessa geração para se desprender de coisas da outra geração. Perfeito, então Paulo. a gente não sabe realmente quem a gente é nua e cruamente. A gente sabe que os anseios mentais que a gente tem o tempo todo, né? E a gente não consegue se desprender disso e dizer assim, tá, mas quem sou eu? Essa é a pergunta de todos os filósofos. E diz assim, quem é a Pauline? Bom, o dia que tu descobrir, tu me fala. Exatamente. O que eu começo a pegar agora que tu tá falando? Se eu não sei quem sou eu, porque eu sou essa bagagem de 4 linhagens ancestrais ou mais, tá? Eu vou falar dos ancestrais no aspecto sagrado também. Mas quem sou eu se eu não sou isso? Mas eu também não sou essa visão moderna totalmente mutável, porque a cada 10 anos as necessidades estão mudando e é como se eu fosse um rato de laboratório tendo que me adaptar a isso, porque agora então é isso, agora a beleza é isso, agora o sucesso representa isso, agora ser bem sucedido, então é casar e ter filho. Agora ser bem sucedido é não casar e não ter filho. Agora
Entendeu? Ser bem-sucedido é ter tempo para relaxar. Antigamente, ser bem-sucedido era trabalhar até morrer. Então, né, para construir um império. Então, se isso tudo é tão notável agora, e antigamente isso foi o que representou estrutura, mérito, validação da sociedade, validação social. Olha, a fulana casou, teve os filhos, olha, ela tá com a casa própria. Isso foi validado muito. Então, eu estou num momento de instabilidade atual e num momento de extrema lealdade à matéria. Eu não quero mais esse formato. Como é que eu passo pelo meio sem desonrar o que eles viveram? Porque honrar os meus antepassados é dizer, eu imagino a dor que vocês viveram. Eu imagino a guerra que vocês viveram. Eu imagino a dificuldade por ter o que comer. Dizer, olhar para minhas ancestrais, mulheres, e dizer, eu sei que vocês só foram mães. Vocês só cuidaram da casa. O que vocês gostariam de ter sido? E no psicodrama, às vezes, uma dor de não ter vivido a sua história individual faz com que essa pessoa aqui não se sinta no direito de viver a história dela. Ela se sente culpada, ela sente que ela tem que boicotar quando ela está vivendo a própria história, ela cria um conflito para boicotar o processo pessoal dela, né? Então a gente tem que ir até lá e dizer, Bisa, se tu pudesse ter feito diferente, o que tu faria? E aí vem no imaginário inconsciente da pessoa que está aqui, ela vem, eu queria ter sido bailarina. Então vamos visualizar que tu tivesse vivido isso. Mas não pode, eu tinha que casar, eu tinha que sair de... Não. Vamos supor que tu vivesse numa época em que podia fazer isso. Quando tu dá para esta pessoa essa história, o vivente aqui, que não se dá o direito de viver, porque ele tem uma lealdade sistêmica com a bisavó, diz, tá bom, agora ela viveu, agora eu posso viver. Porque eu estou, até então, lealmente conectada à fome dos meus ancestrais, à guerra deles, de achar que eu tenho que estar sempre me defendendo de algo. Que sempre que alguém vier me abordar de alguma forma, eu tenho que reagir. Por quê? Porque eu tenho medo de perder estrutura. Por quê? Porque lá atrás a estrutura era muito frágil. As mulheres eram estupradas, eram saqueadas, as casas, quanta coisa, vieram de navio, morreram no caminho, 4 gerações, nós não estamos indo muito lá atrás. Até a questão da prosperidade, né? Porque nós, de cultura italiana, nós sofremos a epopeia, né? Que foram os migrantes italianos, vieram de barcos para cá na promessa de que tinha dinheiro nas árvores. Tipo, eles foram muito iludidos, né? E aí eles chegaram aqui e tinham umas barracas mal para eles, e eles tiveram que construir a sua vida em cima de sofrimento, né? E assim, quem usava do trabalho deles eram pessoas ricas, né? Eram pessoas que tinham condições e davam migalhas para eles. E aí o que acontece? Ficou aquela mensagem mental de que quem é rico é ruim. Quem é rico passou por cima de outros para ser rico. Perfeito. Então, muitas vezes a gente tem um embotamento até profissional e de prosperidade, porque a gente tem essas crenças limitantes, aí vem aquele jargãozinho, né? De que ser rico é ruim, né? Ser rico ter sucesso é ruim. Ter sucesso é ruim, né? Por quê? Porque eu tenho que sofrer, né? Imagina, os meus antepassados sofreram e aí eu não vou sofrer agora, sabe? Então a gente carrega sofrimentos e dificuldades por honra a eles. Agora, essa questão, assim, também, eles viveram naquela situação coisas que eles tinham que viver naquela época e que era compatível com a época que eles estavam vivendo, aquela realidade. Mas a nossa realidade é outra. Então, a gente está vestindo uma roupa que não é da nossa moda. Não cabe para nós agora. É que nem usar uma roupa de verão no frio
e usar uma roupa de frio no verão. A gente fica desconfortável com aquilo, né? Então a gente está vestindo uma roupa que não é nossa. Qual é a nossa roupa que a gente tem que vestir agora? Né? Perfeito. É assim, eu vejo assim, a pessoa ela não se permite dar uma gargalhada mais alta, ela não se permite vestir ela mesma, sabe? Ela não se permite poder falar e não se preocupar e não ter a pressão, né, dos outros, do que eu sou. Por quê? Porque tem o brasão, me veio muito ontem o lance do brasão da família, né? Quantas famílias carregam o brasão, né? E aí, não sei se vocês já viram aquele vídeo que eles fazem uma pesquisa com a saliva da pessoa para saber qual a ancestralidade dela. E aí eles começam, não, tu imagina, né? Pega lá um alemão, tu imagina que tu tem sangue africano? Mas nunca que eu teria sangue africano, eu sou alemão de natureza. Aí uma outra, pega uma outra cultura que a pessoa repudia, né? Tu imagina que tu possa ser iraniana, mas nunca, eu odeio aquele povo. Tu nega a estrutura que tá geneticamente. E aí eles fazem o teste e dá lá a porcentagem que tu é. Tu tem, sei lá, 15, 20 povos unidos, porque aconteceu muita coisa no planeta, muitas peregrinações, muitos reencontros, muita rebeldia. Muita rebeldia. A gente foi com a culpa e com o medo bloqueado da rebeldia de ser quem se é. Hoje a rebeldia é um ato infantil. Então, como a Pauline falou, para eu fazer algo fora do padrão da minha linhagem, eu tenho que fazer algo infantiloide. Eu tenho que ser um rebelde sem causa. Eu tenho que fazer algo que até me impune. Entendeu como é? Consumir em excesso, buscar excessos, beber em excesso para dizer agora eu posso. Entendeu? Agora não tem ninguém aqui para me julgar, mas na verdade a pessoa tá com um alter ego, né? O super ego dela, não um alter ego extremamente ferido. Por quê? Porque o nosso super ego é as nossas crenças de bem ou mal, certo e errado, né? O que Então, resumindo assim a parte de vício, porque eu acho muito importante essa questão do vício, sabe? O vício, ele é algo que te mata aos poucos. Tu sabe que te mata e tu escolhe usar, né? Então, o vício, ele pode nada mais, nada menos que ser um grito interno da pessoa que tu é, gritando, dizendo que tu não quer mais carregar a história que não te pertence. Então, tu prefere não viver, se for, para carregar essa história. Então, tu entra no vício para quê? Para que tu diga, para te rebelar contra a vida e para dizer assim, não, agora, por exemplo, beber bebida alcoólica, né? Agora, enquanto eu estou bebendo isso aqui, eu me sinto independente, eu sinto que eu tomo as minhas decisões, porque eu escolhi tomar esse copo, essa garrafa, eu vou tomar. E aí, quando tu termina de tomar e tu tá naquela ressaca horrorosa, tu pensa assim, o que eu fiz? E aí tu nota que tu é refém de ti mesmo também. Tu não é agora tu tá falando uma coisa que pega duas análises, tá? Essa tua análise é uma, e a outra análise que eu faria dentro do psicodrama pode ser que a gente leve a pessoa lá para um ancestral onde ele viveu a lei seca. E o ancestral foi morto por ter bebido. Também. Foi preso, foi apedrejado, foi morto. Ou alguém produzia lá o uísque escondido lá, né? E aí agora o tataraneto vem e diz, agora eu posso, por nós. E vou, porque ninguém vai me mostrar. A gente faz isso para honrar os nossos ancestrais. Sim. Sempre, Pauli, tem uma história. Toda ação que não é livre tem uma história, carrega uma história, carrega uma célula de lealdade sistêmica. Qualquer angústia, a pessoa chega, eu tô com uma angústia, mas o que tem? Não sei, eu tô bem. Aquela pessoa que raramente chega assim, alguém que tá tudo bem, que visitou uma angústia, já me liga, Mari, visitou uma angústia, tá tudo bem. Eu vou olhar essa angústia, onde é que vem?
essa angústia não é dela, tá com ela. Não vamos tirar a responsabilidade do vivente. O que realmente eu puxei para olhar? E aí, normalmente, quando a gente conduz a pessoa para o inconsciente dela, vem uma informação. E aí a gente olha, o que na tua família vivia uma angústia? Ah, minha mãe carregou a vida inteira uma dor, um vazio. Tá, e vamos um pouco mais, e vamos um pouco mais. E aí, daqui a pouco, a sensação já não tá mais na pessoa, ela consegue ver a sensação, porque sim, é nossa responsabilidade auxiliar a história que está chegando até nós em forma de sensação, de atitudes, de hábitos. É nosso papel, é responsabilidade do vivo curar os antepassados. É sim. Porque também assim, ó, mas aí tu tá fazendo uma regressão, uma não sei o quê. Eu tenho que puxar pro lado... Bíblico. Quero tirar do lado espiritual, tá, Mari? Porque eu quero não que as é pessoas... incorporação, não. Não. E assim, mesmo que é o fato que a pessoa tá... Que tu tá puxando, talvez não tenha acontecido exatamente dessa forma, como ela mentalizou. Exato. Só que se ela conseguiu mentalizar, é porque de alguma forma tá dentro do cérebro dela a informação de que isso é um problema. E tu tem que tirar Pauline, perfeito. Vamos supor que tu tá vendo um filme muito tenso. Tu tá extremamente nervoso com o filme. Tu sabe que o filme não é verdadeiro, mas aquilo tá te afetando. Tu tá dentro do filme, tu tá dentro da cena. E aí, do nada, aquela cena se resolve, vem um alívio. Tu questiona se aquilo aconteceu ou não? Uma parte do teu cérebro não sabe que aquilo tu não tá vivendo. Já tem estudos que comprovam que quando tu tá vendo uma situação, foi feito ressonância magnética, né? Quando tu tá vendo e ouvindo uma situação, tu ativa sensores do teu cérebro, os mesmos de que quando tu tá vivendo aquela situação. Então, assim, ó, tu assistir, por exemplo, um filme de terror, de tortura, é um desserviço pro teu psicológico. Porque uma parte do teu cérebro tá liberando hormônio de estresse, tá liberando todas as enzimas de rota, de fuga, porque tu tá vivenciando aquilo em algum setor do teu cérebro. Exato. E tu tá ativando também memórias genéticas ancestrais. Por exemplo, né, Paula, a gente fala um exemplo me movimentando aqui porque eu abri a roupa aqui. A gente fala um exemplo do estupro, né? Tem pessoas que não conseguem nem ouvir falar. Tem pessoas que abraçam causas muito grandes, por exemplo, quanto ao estupro, mas não viveram estupro, né? Por exemplo. Exato. Eu, por exemplo, eu não então, posso mas culturas ancestrais viveram o estupro. Tanto que isso é muito fato, assim. Claro, Mari, é muito genérico falar, porque naquela época todo mundo estuprava todo mundo, ok. Mas muitas não foram só estupradas, muitas foram estupradas, chegaram em casa, a mãe disse, fica quieta, não comenta com o teu pai que ele vai te bater, tiveram um filho, viraram filho bastardo, a história inteira foi conduzida a partir daquela ruptura. Então, quando tu vê uma cena disso, tu não só ativa o teu medo, tu tá ativando uma história pendente da tua ancestralidade, onde aquela pessoa virou a chave e viveu a miséria da opção da vida, né? Ela entrou naquele processo, né? Então, assim... E por que também o corpo da mulher é tão super valorizado hoje em dia, né? As artistas querem tanto mostrar, querem ter o corpo perfeito. Porque elas têm a memória de que assim elas são aceitas, né? Elas pagam na mídia de eu sou autossuficiente, eu sou dona de mim. Tem até uma música com esse nome. Não é ruim a música, eu gosto, mas eu sou dona de mim, sabe? Eu me basto, eu sou autossuficiente. Mas tu tá querendo reafirmar pelas tuas imagens e pelos teus clipes que a única coisa que tu tem que tem valor é o teu corpo. Porque nem eu que sou mulher consigo olhar para outra coisa a não ser a bunda daquela pessoa quando ela tá dançando, entendeu? Então, tipo assim, todo o resto que ela tem de valor e de conhecimento, ele fica escondido naquela situação, porque ela tem essa memória de que é isso que é valorizado nela.
Sim, E ela tá tentando pagar de autossuficiente, né? então eu fico pensando, se os nossos ancestrais, né, foram só uma coisa, um era só caminhoneiro, um era só colono, uma era só dona de casa, uma era só costureira. Eles só foram uma coisa, né? Os nossos ancestrais viveram uma estrutura Sim, fechada. Hoje, a a vida gente toda. tá como esse exemplo que tu trouxe, essa hipervalorização, por exemplo, do corpo, a gente está se definindo da mesma forma, fechada. Quando tu pergunta quem sou eu, tu tem que te convidar a dizer eu sou tudo e nada. No momento em que tu diz, eu sou essa pessoa, eu faço isso, eu gosto daquilo, eu não aceito isso, tu teve que engessar uma forma para honrar os teus ancestrais e ser aceito pela sociedade moderna. Então, não é tu. Então, assim, de fato, uma pessoa que se conhece não se define. Ela age. Isso é muito profundo. Porque no momento em que eu me defino, tem que ter dado certo para alguém aquilo, para eu dizer, eu ergo essa bandeira. No momento em que eu batalho para ser algo, eu tenho que estar querendo pertencer a algo. Nesse momento, eu estou com as duas mãos segurando algo. Eu não consigo viver, eu não consigo gesticular. O eu sou, ele quer. Eu sou quer definir uma identidade, né? Então a gente tinha que começar a trocar o eu sou por eu estou, né? Exatamente. O que eu estou hoje? Porque o que eu sou é te colocar numa caixa. E essa caixa é assim, ó, quando tu disser assim, ó, eu estou com Deus, tu é livre. Eu estou. Eu estou com Deus, eu sou livre. No momento em que eu digo, porque Deus, onde é que ele estava naquela situação de guerra, quanta gente se iluminou no campo de concentração? Porque estava com Deus. Quanta gente passou por perrengues e nunca questionou. O problema é que quando a minha ancestralidade teve desamparo em N aspectos, tanto de sobrevivência material, alimentar, emocional, física, em N aspectos, eu me desconecto com o eu sou. Porque no momento que eu sou, eu estou em Deus. Quando eu estou, pelo fato de eu ser, como é que é? Não importa o que está acontecendo no meu meio, eu simplesmente sou. A minha força está em mim. E aí eu consigo ser livre para ter, ou para agradar, ou para ser, ou para pertencer, ou para, né? Só que, assim, é muito difícil porque isso está na nossa genética, né, Pauli? Então, voltando, eu não sei como é que tá o nosso tempo. Nem eu. Deixa eu ver. Peraí. Agora é 3:09. Tá, então, assim, no Ayurveda, né, a gente consegue, através de dietas, de chás, de procedimentos, meditação, oração. O Ayurveda, ele permite que a gente quebre a nossa lealdade genética. Tanto que tem já muitos casos onde a pessoa deixa de ser diabética, hipertensa, muda até a estrutura anatômica dela, quando ela realmente purifica emocionalmente, mentalmente, fisicamente a sua lealdade ao sistema. Né? Lealdade sistêmica é quando, por amor, eu seguro um trauma de um ancestral. Eu seguro a dor de um ancestral. Por amor, eu seguro e digo, deixa que eu leve um pouquinho, porque eu imagino que doeu muito nessa situação, então eu vou levar. E eu levo, isso é inconsciente. Sim. Então, quando tu consegue dizer alguma coisa dentro de mim bloqueia o meu processo pessoal, boicota a minha força individual livre, tem história. Então, eu preciso pegar essa história, dar um fim a ela, e aí o psicodrama psicodramatiza uma situação imaginatória, a gente viaja, não precisa ser algo que tu vai lá, sai da sessão e vai lá ver se aconteceu aquilo mesmo. Não. Sim.
É um Quando se teatro, né? resolve, tem que fazer sentido para a pessoa. Tá bom para É um ti assim? teatro para a mente. Isso, tá bom para ti assim? Tá bom. Não tá bom. O que que falta? Ah, eu gostaria assim que, entendeu? Aquela minha tia, aquela a minha bisavó que foi estuprada, foi vendida, que ela fosse lá e tivesse direito a ter uma casa, ter cuidado. Tá, então vamos dar isso para ela. Tá bom para ti? Não, não tá. Eu sinto que não encaixa. Não, isso não parece verdade. Então vamos fazer virar verdade isso dentro de ti, porque isso mostra pessoas céticas, frias emocionalmente. Por quê? Porque elas viveram um trauma de ser vendida, cara. Tá no sangue dela. Eu não mereço o amor espontâneo. Eu tenho que ser comprada ou comprar a pessoa. Ela tem um valor e esse valor é pequeno. A vida dela, né? Exatamente. Então, meu, é tanta coisa. Aí tá. Então, voltando, né? Exatamente. É tanta coisa que eu teria que... As pessoas não tinham como escolher. E até hoje, em algum... Até hoje isso acontece. Muito. E é impossível que isso não esteja nos nossos... no nosso sangue, né? Esse medo. E as pessoas não tinham como escolher os maridos, né? Tu não tinha filho homem, tu não servia, tu não estava servindo. Ou se tu não tinha filhos, pior ainda. Se tu te separava, Paulinho. Tu era considerada amaldiçoada se tu não tinha filhos. Eu sabe? tenho na Índia eles têm assim, ó, até hoje, tá? Se o teu marido morre, a culpa não foi tua. Morreu. Tu vai para um lugar de viúvas. Tu tem que usar uma cor X. Tu nunca mais vê homem. Ninguém pode te visitar. Os teus parentes te abandonam. Tem uma tradição, uma lealdade, uma tradição. Entende? Mas na Bíblia, isso também acontecia. Na Bíblia isso também acontecia. Tanto que Moisés fez uma lei de que quando o marido da mulher morria, um dos parentes dele tinha que casar com ela. Porque era uma lei para tentar não deixar essa mulher desamparada. E se a mulher tinha filho e marido e os dois morriam, ela era excluída da sociedade. Então, existem estudos teológicos de que, além da interpretação espiritual, né, de que Jesus faz com que todos nós sejamos filhos de Maria, quando ele está na cruz, ele diz assim para João: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ele diz isso para João. A gente interpreta espiritualmente, não, agora todos somos filhos de Maria, né? Ela é a mãe de todos, mas no momento, Jesus também estava falando assim, ó, ele estava delegando, não, porque o pai de Jesus já tinha morrido. Então a Nossa Senhora ia ficar sozinha, sem o único filho e sem o marido. Então Jesus delegou a mãe dele para João. E a Nossa Senhora morou com João até morrer. Porque daí ele cuidou dela. Porque senão ela ia ser excluída. Então Jesus pensou nisso na hora que ele estava sendo crucificado. Eu vou cuidar da minha mãe. Não, agora eu tive um insight perfeito, Pauline, que tem a ver com a visão de hoje para com os nossos ancestrais, né? A Maria estava lá, a gente pega uma mãe moderna que cuidou do filho, cuidou dos filhos e tal, e aí os filhos começam a crescer, fazem faculdade, vão se emancipar. E a mãe a síndrome do ninho que eu vou fazer da minha vida? Acabou o meu sentido. Porque antigamente se vivia isso. Era como se o filho fosse seguir a vida dele, ele estivesse abandonando e deixando a mãe à mercê da sociedade por ela agora, coitada. Os filhos foram tudo embora, ela não tem mais o que fazer, entendeu? E ela tentava se encaixar. Jesus facilitou para ela, até porque na época era bem pior, nós estamos falando de 400 anos para cá, né? Não, até porque assim, a mulher não era alfabetizada naquela época, então a mulher não sabia ler.
Ela não era alfabetizada, ela não era nem contada como cidadão. Então, nas contagens, era só no censo, era contado os homens. Não era contado as mulheres e as crianças, sabe? Então, ela não era alfabetizada, ela não tinha emprego, porque a função da mulher era cuidar da casa. E aí, agora ela não tem filho nem marido. Quem vai sustentar essa mulher? Se ela não sabe ler, ela não tem emprego, sabe? Então, além de ser excluída da sociedade, a sobrevivência dela estava comprometida. E não, Tem que achar minha filha. Então, não, fala que é a cachorra, né? Senão vou achar que tu perdeu tua filha mesmo. Fala que é a cachorra. A Ruth. Ai, o que eu ia falar? Segura aí que tem um insight bom aqui pra falar. Até hoje, as mulheres, né, no casamento, elas... Eu falo pelas culturas que eu visitei, né? Na Índia, a mulher serve o marido, serve o filho, espera eles comer, servem eles de novo e aí ela vai comer, né? Sim. Então, assim, hoje, esse apelo da mulher independente, da mulher livre, da mulher que faz tudo, também tira a mulher do lugar dela. Por quê? Porque lá era um lugar de merda. Vou usar essa palavra porque é a melhor. Mas aonde a mulher está querendo se inserir, não é o lugar dela. Existe Ela um está lugar. se cobrando demais. Existe A um mulher lugar. está se cobrando demais para deixar dessa imagem que ela tinha antes. E de se E aí ela emancipar do lugar de ser mulher. E aí começa a haver uma distorção afetiva, uma distorção até dentro da ordem do masculino e do feminino. Antes a mulher era mulherzinha, como Nietzsche diz, né? Mulherzinha, que era a mulher que cuida da casa, que tá pronta para o marido, que isso. Isso não é ser mulher, tá? Aí que a gente vai falar dos ancestrais, das ancestrais como curandeiras, benzedeiras, parteiras, mulheres que cuidavam, que tinham conhecimentos de ciência, de medicina, de conexão com os rezos, com as orações, com a cura. Essas ancestrais, isso era o sagrado feminino na sua potência. Agora, o formato engessado cultural era extremamente exigente. Então, a gente não está trazendo o conhecimento do feminino como mulher e o homem do masculino como homem de uma forma saudável. A gente está agora plastificando um outro extremo para não se parecer com o que se tinha. Então, mais uma vez eu volto a dizer, a rejeição, a aversão é tão grande ao exemplo, por mais leal que eu seja ao exemplo dos meus ancestrais, a aversão é tão grande que eu estou, de forma imatura, o sistema todo social, estético, consumista, está te oferecendo um outro formato extremamente instável para que tu não repita. E a gente, assim, também condena a figura masculina, né? Claro. Que o homem de hoje, ele carrega também a obrigação interna de não, eu tenho que prover para minha família, né? Porque o inconsciente dele entende que ele é o único que provê e ele tem que ser o pilar, o sustentamento da casa. Então isso vai criando, e ele não pode ser frágil, ele não pode sofrer, ele não pode nem desabafar, porque isso vai mostrar fraqueza. Então isso vai fazendo com que a gente coloque uma carga muito pesada em cima do homem também, de culpa. Porque vocês reprimiram muito as mulheres, mas não foi os de agora. Não, eu fico vendo assim, ó, o efeito cascata, né, do avô chorando porque se machucou e o bisavô dando 3 tapas, seja homem. Aí o avô, o pai, chorando, e aí o avô disse, bom, foi assim que eu tive. Então dá 3 tapas e diz, deixa de ser frouxo aí, te orienta, que vão te ver chorando ainda, vai pagar uma de fraldinha. Aí o pai vê de mulherzinha. O efeito cascata, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho visto muitos homens que falam sobre suas emoções, homens que choram. Tem muito grupo de homens que se permitem
fazer uma fala e uma cura com esse ancestral masculino ferido, exigente, né? Que tem que um monte de coisa. Então, graças a Deus, a gente está numa crista da onda. Só que nessa crista da onda, a gente está ainda segurando muito, porque na hora que eu soltar, eu tenho que soltar tudo. Eu tenho que honrar e soltar tudo. Pagar o preço de tudo, mas soltar sem a rebeldia, soltar fazendo uma reverência, dizendo eu honro vocês, eu honro a história de vocês, eu honro a vida de vocês, as escolhas de vocês, mas agora o que é de vocês fica com vocês. Para que eu possa tecer a minha história. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. E é honrar Mas eles. também, Mari, eu vejo que o soltar, ele também carrega um medo da pessoa que está soltando, porque ela vai ter que começar do zero. E aí, a às zona vezes... de conforto, né? Claro, Exatamente. porque às vezes, mesmo que tu esteja na zona de desconforto, Exato. é uma zona conhecida para ti, e aí, então, vamos ficar ali mesmo. Ah, eu não tenho paciência para mudar. Deixa assim. E aí tu vai ficando, e aí tudo que tu criticava dos teus pais, tu passa para os teus filhos, e aí vira aquela bola de neve. Porque a gente é puxado que nem um imã para ir para o padrão antigo, né? A gente não consegue se soltar disso. Então tem isso também, né? Às vezes a pessoa não quer ser curada porque ela já se acostumou naquele ambiente, Por né? isso que existe orações, né, existe uma oração muito boa que a gente chama que é cura aos ancestrais, e a pessoa faz essa oração 21 dias sem pular um dia, né? Porque aí tu vai estar limpando o teu inconsciente das coisas que tu acaba fazendo por lealdade, e ao mesmo tempo, nesses 21 dias, tu vai acessando uma parte tua que já está esperando por ti própria. Porque tu não vai estar no vazio quando tu soltar. Tu tem que correr o risco de ir para o vazio e começar do zero, mas tu não vai. Porque, em essência, o nosso espírito, ele está nos esperando para viver. E não sobreviver às custas de honrar o tempo todo esse peso e ter que agradar todo um sistema. Então, tu tem que... Isso a minha terapeuta, né, a Vivi sempre me falava, Mari, tu tem que pagar o preço, tu tem que sacrificar o ego que tem medo de quem tu é sem toda essa estrutura. E ali na frente tu encontra, sabe? Mas tu tem que pagar o preço de dizer, mas começar tudo de novo. Poxa, meus ancestrais viveram uma pá de coisa para agora eu estar largando. Meu papel é segurar esse brasão. Nós somos poderosos, que minha família sempre fez, porque a gente sempre deu conta, porque minha mãe era assim, então eu pau e pau. Não, tu tem que pagar o preço, porque com esses talentos vêm as feridas. Quando tu consegue soltar os talentos e as feridas, e isso eu só posso dizer e desafiar vocês, é que tu vai acessar o melhor da tua linhagem. É que vai passar junto com a tua individualidade, com essa força ativa, vai passar o melhor dos teus ancestrais, vai tocar os conhecimentos antigos, os ritos, as tradições, as orações, vai tocar a tua alma. Só que enquanto eu tô segurando o que não foi, ou como devia ter sido, ou o que eles passaram, eu não consigo. Isso é servir a dois deuses. A gente tem... Aí entra no que a Bíblia fala, né? Que isso é a idolatria. A gente está idolatrando o passado, a história. A gente tem que idolatrar a Deus. E aí tu diz assim, mas por que sempre nos carregou?
Aqui tá dizendo que vai terminar a live, Mari. Ai, gente, tem oração de fechamento, tem tudo. Sejam felizes, peçam, mandem comentários. Ai, não acredito. Não, mas eu vou abrir a live de novo. Voltei. Vou chamar a Mari. Ai, ai. Oi, Nando. Cadê a minha irmã? Aqui. Chegou. Mari! A galera tá junto. Ô, Ganhou Mari. mais 45 minutos, Pauline. Não, né? Eu tenho um filho para criar. Olha só, o que eu queria dizer? Porque assim, ó, a Bíblia, no Antigo Testamento, foi criado uma série de leis que Moisés recebeu no monte, né, de Deus. Só que a gente também não pode... O que os nossos ancestrais fizeram é que trouxeram isso, tipo, enraizado nos seus costumes, em tudo, como se aquilo, se tu fizesse qualquer coisa diferente, fosse uma afronta para Deus e Deus ia se irar contra nós. Só que a gente não pode deixar de lembrar que a Bíblia é uma história contada por aquele povo da época. Eles estavam falando naquela época para aquele povo daquela época, que estava vivendo aquelas situações, né? Então foi criada uma série de regras e leis que iam organizar o povo que estava vivendo naquele momento. Eu imagino que era um povo extremamente profano, era um povo que tinha muitos deuses, era um povo que não tinha nem saneamento básico, porque essas leis que falam sobre tirar a gordura da comida, descartar o sangue do animal, diz que isso tudo tinha que oferecer no templo para Deus. Cara, mas é porque eles não tinham como congelar aquele alimento, entende? Eu imagino até que essas leis foram criadas para que a pessoa não morresse por um problema de saúde quando ingerisse esse alimento, entendeu? Mas essa informação não veio para nós, né? Essa informação veio de outras formas. Isso. E aí a informação veio para nós assim, não pode comer carne de porco. Pronto. É impuro, Deus não permite, isso é pecado. Mas por quê? Por que eles falaram isso naquela época, entende? Então a gente pegou só as leis e foi vindo achando que tudo era pecado, que tudo ia se acender à ira de Deus. Porque assim, ó, muitas passagens do Antigo Testamento terminam assim: e o fulano fez o que Deus reprovava. E aí seguiu os maus caminhos dos seus antepassados. E o fulano fez o que Deus aprovava. E seguiu o bom caminho dos seus antepassados. Então, assim, é tudo uma aprovação e uma reprovação de Deus. E tudo baseado nos seus antepassados. Isso que eu acho legal, sabe? Porque a Bíblia mostra como é importante a história. E a Bíblia foi escrita há 5.000 anos atrás, né, gente? Sim. Então, assim, a Bíblia mostra como era importante os ancestrais, desde lá. Então, assim, quando começa um livro, já começa assim: fulano, que é filho de Beltrano, que é não sei o quê. Então, já começa falando uma genealogia, porque é importante o sangue, a origem daquela pessoa, sabe? Só que daí, o que Jesus veio dizer para nós? Porque eu preciso puxar a brasa pro meu lado, né, Maria? Porque a nossa cultura e muitos dos teus clientes, mesmo que eles falem assim para ti: eu não tenho religião, porque a minha mãe é católica, meu tio é espírita, meu não sei o quê. Não interessa, a cultura dele, por ele ser de origem italiana, provavelmente tem muito disso aqui, né? Pauline, então, assim, eu queria falar uma coisa que o pai falou antes aqui. As pessoas têm medo de mudar e não serem mais aceitas pelos amigos que conhecem a versão anterior. Na verdade, o pai falou um negócio antes ainda que eu quero comentar.
nós negamos a nossa versão nova. A gente tem preconceitos sobre quem eu sou nessa versão nova. Porque essa versão nova, por exemplo, eu pensar em mim e eu fazer algo por mim, o que representa? Egoísmo, representa que eu estou me isolando, representa que, de certa forma, eu sou arrogante. Ou se eu disser um não, bah, a Mariana tá mudando. Nossa, a Mariana, uma vez ela era legal, depois que aquilo aconteceu, por quê? Porque essas vozes, principalmente do pai, o pai foi uma criança, né, idade ali de 60, 70 anos para trás, uma criança que, aqui em Caxias, pelo menos, nessas regiões, né, que foram colonizadas, bem colono, assim, um modo bem tradicionalista, cara, tu pegava um carro com alguém de carona, de noite, alguém sabia, por que tu andou com fulano? O que aconteceu? Sim. Onde é que tu foi? Tu sabe o que a fulana vai dizer se ela pensar? Se ela... Sim. Né? Então, assim, eu ser algo novo hoje, porque hoje eu posso, tá? Eu tô dizendo que nós estamos na crista da onda. Hoje eu posso ser uma versão diferente. Lá atrás não podia. É olhar para os ancestrais e dizer, eu lamento. Eu lamento profundamente a época que vocês viveram. Vocês não podiam ser diferentes. Vocês seriam apedrejados em praça pública. Sim, seriam. Mas hoje eu posso. E vou fazer isso por nós. Eu tenho um amigo, o Ju, não sei se ele tá aí, se o Ju tá aí adiante. assistindo, mas o Juliano, ele... Depois que eu comecei a ler a Bíblia, né, do início ao fim, eu dizia, não, isso aqui não me pertence mais, isso aqui não sei o quê, e ele dizia assim, para. Aí eu sempre disse para ele assim, cara, eu não sou obrigada a ser quem eu era há um segundo atrás, entendeu? Exatamente. Se eu quiser evoluir, a partir daqui, e o orai e vigiai é isso. Exato. Cara, a gente foge da linha o tempo todo, mas é tu orar, por que Deus salva a gente? Não é porque se tu não andar nos caminhos dele, vai cair um raio na tua cabeça, ou ele vai te amaldiçoar. É porque a vontade dele para nós e as regras que ele deixou para nós, as escrituras e a palavra, se tu seguir ali, tu vai ter um relacionamento legal, tu vai se dar bem no teu trabalho, porque tu vai honrar os teus clientes, tu vai tratar melhor as pessoas. Então, Deus te salva porque as dicas que ele te dá para te viver a tua vida são perfeitas. Então, por isso que tu tem que seguir, mas não porque tu vai ser amaldiçoado, por isso, por aquilo. Por isso que Jesus disse, a partir de mim, os mandamentos são: ama teu Deus sobre todas as coisas. O que é isso? É usar a palavra dele como guia. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não está dizendo que tu tem que se preocupar com o que os ancestrais faziam. Ele não está dizendo que tu tem que... a roupa que tu tem que usar, o temperamento que tu tem que ter. Sabe? Ele não disse nada disso. É seguir a palavra e amar ao próximo. Só que o próximo pode ser tu também, né? Não, e é muito louco isso, porque pega esse exemplo do pai, assim, de como eu vou amar o próximo, se o próximo espera de mim algo e eu tenho que dar sem querer. Porque eu já não sou mais isso. Mas eu ainda continuo tendo a validação disso que eu tô dando. Então eu preciso dar... Peraí. Eu preciso dar o que eu sou. Porque para eu amar o próximo, eu tenho que me amar. E se eu estou abrindo mão de mim para agradar o próximo, ter a validação do próximo, eu já deixei de me amar. Então, para eu fazer algo pelo outro, eu tenho que estar em mim. E aí eu pego a parte que eu preciso pegar antes de encerrar, que é, vamos os nossos ancestrais que estão vivos, né? Pai, mãe, avós, tios, né? Poxa, agora eu vou ser eu. Puta merda.
Eu vou chegar em casa e eles vão dizer o que aconteceu contigo. Não é assim. Para eu ser eu vou entrar numa floresta nova. Até então, o que eu era estava asfaltado. Meus ancestrais asfaltaram essa estrada. Tem luz, tem placa, eu sei, mesmo que seja a zona de desconforto, eu já conheço essa rota. Para eu descobrir quem eu sou, eu tenho que gradativamente estar com os meus ancestrais em vida, honrá-los, mas não dar o que eles esperam que eu dê. Dar o que eu quero dar. Dar o que eu sou de fato. Ah, mas tu mudou, mas tu não é a mesma. O que em terapia a gente viu, tu tem que pagar o preço de ser rejeitado pelo teu pai e pela tua mãe. Porque se eles te amam, e eles te amam, eles não vão te rejeitar. Mas eu continuo achando que eles só vão me amar se eu for leal ao sistema. E aí eu carrego a culpa de querer ser eu mesma e o medo de trair a minha linhagem. E aí eu repito, doenças mentais e físicas. Eu estou escolhendo por livre-arbítrio continuar carregando o saco. No momento em que eu chego e digo, mãe, eu entendo que isso que tu viveu foi muito difícil. Tu não pôde escolher nem tua profissão. E imagino como isso foi difícil. Porque uma mãe chegar e dizer, bah, se eu pudesse ter 17 anos de novo, eu não teria feito aquilo que eu fiz. Ou eu não teria me casado, ou eu não teria ficado aqui em Caxias, teria, né? Mãe, eu imagino como foi difícil tu ter vivido isso, né? E agora eu posso viver isso, eu posso honrar as tuas não escolhas, e eu posso viver. Agora, no momento em que eu digo, bah, minha mãe ficou aqui, coitada, ela viveu, ela fez... Naquele momento, eu tô dizendo, eu preciso fazer isso para honrar ela, eu tenho que repetir. Mari, isso que tu tá falando me lembra muito uma parte importantíssima da Bíblia, que é quando eles estão exilados na Babilônia, que o Nabucodonosor foi pau no foreves total do povo de Israel. Pensa que ele botou sacerdotes, botou gente de alto escalão, pessoas de baixo escalão, pessoas que se achavam, pessoas que não se achavam, tudo junto, escravizado, queimou as escrituras, queimou o templo, destruiu tudo, e eles estavam lá sendo escravizados e ficaram lá por 50 anos na Babilônia, tá? Aí o que que acontece? Entra outro imperador, que é o Ciro. E ele diz assim, não é o nosso Ciro agora, tá? E ele diz assim, eu vou deixar vocês viverem a fé de vocês. Podem retornar para casa. E aí eles têm o retorno para Jerusalém, naquelas ruínas. E tem alguns profetas na Bíblia que dizem, não voltem, vocês já estão estabelecidos ali, porque querendo ou não, cara, 50 anos é uma geração, né? Eles já estavam estabelecidos e tinha sobrado gente lá naquelas ruínas e eles tinham estabelecido a vida deles. Imagina que toda aquela galera volta. Todos decidiram voltar. Então é esse retorno, sabe? Não são todos que voltaram, mas muita gente voltou. Então entrou em conflito quem tinha ficado com quem voltou. Quem voltou teve que se reinventar, sabe? Teve que reconstruir o templo. Então esse é o nosso retorno para casa também. Ele não é fácil. É um retorno, não é? Porque tu vai entrar em conflito com quem tá, no mesmo quem lugar, é da tua família. na mesma situação. E assim, ó, quando tu é uma determinada pessoa, quem te rodeia reage às tuas ações. E quando tu te reinventa, todos têm que se reinventar também. Então, por isso que rola um certo estranhamento, porque as pessoas não se conhecem de frente com essa pessoa que é tu agora. Exato. Então, também rola esse conflito, porque as pessoas vão ter que comer. E isso reverbera, né? É como a gente diz assim, tu saiu daquela cadeira que tu estava sentada no sistema familiar, que todo mundo contava que nas situações Y, X, Z, tu estaria ali,
tu se levantou da cadeira. E todo mundo vai ter que botar alguém ali sentado para suprir com aquele lugar. E eles vão tentar por rejeição, por manipulação, por sedução. Ai, faz isso para mim, tu sempre fez. Ah, mas poxa, tu tá diferente. E aí tu tem que olhar e dizer: eu não quero te agradar, não porque eu não te amo, mas porque se eu tiver que novamente abrir mão de mim. E quando tu tá em ti e tu descobre esse estar em si puro, não com ego, não é vaidade, não é estar em si puro. Jesus não quis agradar. Ele nunca quis. As pegadas dele era tipo sem ego. Vai. Sim. Tanto que ele teve amados e odiados, né, no sistema todo. Por quê? Porque ele não vestiu máscara para pertencer ao alto escalão, para receber mérito. Crucificado. Entende? Então, assim, eu tenho que pagar o preço de morrer para o que pensam de mim, para eu descobrir quem eu sou. Só que eu tenho que aceitar que eu estou entrando numa floresta desconhecida, porque o que eu sou? Eu posso desonrar a necessidade de ser amado para pertencer? Eu posso desonrar a necessidade de ter que comer até morrer, porque eu tenho que soltar os meus ancestrais? Eu posso? Então eu escrevi uma frase aqui muito legal, que eu dizer assim, ó: o divino... Vamos finalizando. O divino está em sermos nós mesmos. Honrar os nossos ancestrais e deixá-los ir. Isso é o que tu é, essa é a tua história, esse é o teu legado. Mas deixar ir agora isso é teu. Mãe, pai, isso é de vocês. Vocês peguem, virem para os teus ancestrais e entrega para o vô e para a avó o que é deles. O vô e a avó se viram para os bisavós e entregam o que é deles. Esse peso vai diminuindo à medida que cada um vai devolvendo para cada um o que é seu. E eu posso viver a minha parcela de responsabilidade sobre a vida. E tenho certeza, só para encerrar, que tu vai dar muito mais amor pro teu pai, muito mais amor para tua mãe, tu vai compartilhar muito mais em verdade. Tu vai olhar vai lembrar uma bisavó e vai fazer uma oração, vai oferecer uma flor para ela e vai dizer: Bisa, obrigado por esse legado, vai ser mais livre a relação. Porque tu não é mais obrigado àquele amor, tu tá amando por espontânea vontade. Tanto que eu botei uma frase aqui: conhecer a história dos teus ancestrais pode ser uma bengala ou a ponte para a liberdade. Só que é uma escolha. E se for a ponte para a liberdade, a gente faz uma live sobre como eu sou livre quando eu escolho esse caminho. Enquanto bengala, nós já encerramos aqui. Já. Eu quero encerrar lendo a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 28, que é uma leitura da liturgia de hoje da Igreja Católica, tá? Então, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam, visto que a morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma maneira que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um, por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém,
tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, aqui está dizendo que Adão, que é a nossa linhagem, a linhagem adâmica, ele trouxe a morte. Porque Jesus sempre fala assim, que quem está em Deus tem a vida eterna. E quem não está em Deus está morto, mesmo que vivo. Então, quando a gente tem a nossa a vida em Deus, então é esse eu sou, né? Eu estou, eu sou, eu estou. Quando a gente está com a nossa vida em Deus, a gente tem a vida eterna, independente se o coração para de bater. Uhum. E quando a gente não está em Deus, a gente está morto, mesmo que andando, porque tu não está vivendo a tua essência. Quem tu está vivendo? Quando Moisés disse para Deus, tá, eu vou até lá no Egito libertar o povo, mas eu digo que tu é quem? Ele não sabia nem quem Deus era, e Deus disse assim, diz para eles que eu sou o eu sou. Não existe definição para Deus, porque qualquer definição que tu der para ele, acabou. Ela entra numa caixa. E Deus não é uma caixa, assim como nós não somos, porque Deus está em nós. E nós somos essa explosão divina que é Deus. Então, hoje, a nossa oração é para honrar os nossos ancestrais, né? Porque hoje é finados também. Dizer que eles não morreram para nós, eles ainda continuam vivos. A gente agradece muito a história deles. A gente agradece tudo que eles passaram para que hoje a gente possa viver o que a gente vive. E para honrar eles, então, nós vamos viver em exponencial tudo que a gente pode viver para que as nossas próximas gerações se sintam livres, assim como eles não se sentiram na vez deles. Né? Então, a nossa forma de honrar os nossos ancestrais é fazer com que a gente se sinta como a gente gostaria de estar se sentindo, porque eles não fizeram isso por eles, né? Não sei se tu quer dar uma consideração final aí, pra gente encerrar. É muito lindo, sabe, falar dos nossos ancestrais, porque eles visitaram a experiência da vida de uma forma muito diferente da nossa. Mas graças a eles a gente está aqui. Então, a gente é imagem e semelhança de N aspectos, né? A gente está num processo agora de reformular a nossa reconexão com a vida, com a possibilidade de viver livre, feliz, de nos conectarmos com um novo caminho a respeito do ser, o que por milhares de anos foi muito difícil de viver, né? Então, o meu rezo, sim, é que a gente traga mesmo essa força, descubra quem eu sou. Se olhe no espelho todos os dias, tu vai ver detalhes da tua avó, tu vai ver um tom de voz do teu avô, tu vai ver uma escolha, alguma coisa, tu vai ver pinceladas da ancestralidade, mas que isso não nos limite nunca e só nos seja trampolins, né? Eu acho que essa live dá, assim, umas 10 lives a respeito disso. Eu separaria algumas coisas para conseguir continuar enriquecendo, mas como é curto o nosso tempo, faz uma reverência para toda a tua linhagem, essa linhagem que a gente abriu no início da live, se vira de costas depois, se vira de frente para os teus ancestrais, né? Em algum momento de oração, nesse dia de finados, e diz, olha, eu honro muito vocês, e eu entrego aqui o que é de vocês, com todo o meu amor. Porque é com esse mesmo amor que eu honro vocês, que eu honro a minha possibilidade, a minha ficha de estar aqui hoje vivo. Essa é a minha ficha, então eu vou ficar com ela e vou fazer ela da minha maneira, né? Então eu acho que por amor eles vão olhar e vai dizer, vai garota, sabe? Segue a vida, pega essa oportunidade, transforma isso que brilha. Nós libertarmos eles e vivermos a nossa história é o maior ato de amor e de honra para eles. E não ficar carregando essa mala cheia de pedra aí. Tá? Obrigada, Pauli. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Olha, a galera veio para a segunda etapa.
topa, porque não diminuiu o número de pessoas. Que bom. Então, vamos fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Continuamos em oração, porque a vida é uma oração diária. Tchau, 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 gente. tchau, gente.